Olá, boa noite. Deputados aprovam em definitivo o projeto de lei que autoriza a comercialização de bebida alcoólica nos campos de futebol. Este é um dos nossos destaques e veja também. Aterro sanitário de Maceió recebe 20 toneladas de lixo por dia. Tem uma história impressionante. Sem dinheiro, uma mulher oferece faxina em troca de consulta para a filha. E ainda o jogo entre CSA e Internacional pela elite do futebol brasileiro. Você vê agora no Jornal do Estado. A gente inicia esta edição do Jornal do Estado com um assunto que foi muito tratado por nós ao longo da semana: a venda de bebida alcoólica nos estádios aqui em Alagoas. Em sessão extraordinária, os deputados votaram em definitivo a aprovação do projeto de lei que permite essa comercialização. Quem nos atualiza a respeito desse assunto é o repórter Watson Correia. Pois bem, por 12 votos a 6, foi aprovado o projeto de lei que libera as bebidas alcoólicas nos estádios de futebol aqui de Alagoas. E para falar melhor sobre o assunto, eu converso com o deputado Davi Maia, que participou e votou a favor da liberação das bebidas. Boa noite, deputado. Para vocês é importante a liberação das bebidas nos estádios? Boa noite. É necessário sim, porque a gente entrega o livre-arbítrio ao torcedor e vai depender do torcedor se ele faz ou não o consumo, inclusive melhorando a segurança porque está confinado dentro do estádio. Apesar que o Estatuto do Torcedor, ele diz lá numa cláusula que não é permitido bebida ilícita, mas não diz que bebida ilícita é essa. Então vocês aproveitaram essa falha de comunicação para poder aprovar essa PL. Né? O artigo 13 do Estatuto do Torcedor fala justamente isso. Como a Assembleia ela pode suplementar a legislação do consumo, isso foi o que nós fizemos. Apresentamos essa legislação suplementar, regulamentando, dizendo o que é que pode e o que é que não pode. E a cerveja pode sim ser vendida dentro do trapichão, caso o governador agora sancione. Qual o tempo o prazo que o governador tem que ter para poder vetar ou sancionar esse veto? Ele tem até 15 dias para vetar ou sancionar. Caso ele não sancione ou vete, dentro desses 15 dias, a própria Assembleia pode fazer o ato. E caso ele vete, a Assembleia pode derrubar o veto. Muito obrigado, deputado, por sua participação com a gente aqui no Jornal do Estado. É isso, Italino. Voltamos com você aí no estúdio. Uma operação entre a Receita Federal e a DEIC apreendeu cerca de 300 quilos de maconha em Maceió. A droga estava avaliada em quase R$300 mil. A droga estava escondida em cilindros lacrados para não levantar qualquer suspeita. Segundo o representante da Receita Federal, esta foi a segunda apreensão realizada da mesma empresa. A Receita Federal, através da divisão de repressão da nossa superintendência, que fica em Recife, faz um monitoramento das cargas rodoviárias. E, nesse caso em si, já havia um indício por conta de uma carga destinada a essa mesma empresa ter sido apreendida em outro estado. Então, essa carga passou a entrar no quadro de monitoramento e, ao chegar em Maceió, houve a abordagem para diagnosticar a natureza da mercadoria que estava sendo destinada a Arapiraca. Com a constatação de que uma transportadora estava levando a droga, a Receita Federal acionou a DEIC, Divisão Especial de Investigação e Capturas, e foi realizada uma operação em conjunto. Aí, pessoal, o resultado de uma grande operação integrada entre a Receita Federal e a DEIC da Polícia Civil, que resultou nessa grande apreensão de aproximadamente 300 quilos de maconha. Com a apreensão do entorpecente, a DEIC seguiu viagem até o destino final na cidade de Arapiraca. O objetivo era identificar e prender os envolvidos. Até o momento, porque todo o processo ainda está sob investigação, nós temos o nome mesmo de 2 pessoas que foram presas em flagrante lá em Arapiraca, que seriam os receptadores, e um terceiro, que é, inclusive, reeducando, que já responde por crime de tráfico,
Até o momento, somente esses dados. As demais informações ainda estão sobre investigação pela própria DEIC. O aterro sanitário de Maceió recebe cerca de 20 toneladas de lixo por dia. A Prefeitura apresentou hoje à imprensa um balanço sobre a gestão desses resíduos. O lixo espalhado nas ruas da capital continua sendo o maior problema a ser combatido. São restos de alimentos, material de construção, móveis e até vaso sanitário. A Slum fez um levantamento e identificou cerca de 200 pontos de descarte irregular. Todos eles mapeados pela superintendência e que nós estamos fazendo vários trabalhos, como colocando caixas estacionárias, nós estamos fazendo rotas alternativas para que esse lixo descartado na rua de maneira incorreta, ele seja coletado. Disponibilizamos o 0800 para que a população ela possa estar ligando para que a gente faça esse recolhimento desse material. Este tipo de descarte acaba sendo crime ambiental. A Prefeitura garante que vem fazendo de tudo para combater. E agora vai conscientizar a sociedade. Agora eu acho que a gente tem que trabalhar, é a comunidade, é o chão, é pisar no chão, é conversar com a comunidade, conversar com a criança nas escolas e manter de forma contínua, repito, que o nosso dia a dia tenha uma política ambiental que seja integrada ao nosso dia a dia, tá certo? E é essa missão e essa integração que a gente está querendo a partir de agora, desta data, implantar em Maceió. Por dia, o aterro sanitário de Maceió recebe 20 toneladas de lixo, dos mais variados tipos. Foi apresentado à imprensa como é feito o tratamento dos resíduos. Todos seguiram para conhecer de perto como ocorre esse tratamento, que teve início em abril de 2010. A taxa de lixo é considerada alta e, para tentar amenizar os pontos irregulares de lixo, a Prefeitura vai divulgar a data e o horário da coleta em cada bairro. Nós já temos uma operação hoje em Maceió em que todo o lixo é recolhido porta a porta e nós precisamos divulgar isso. As pessoas não precisam ter medo que o caminhão ele vai passar, então, e onde não consegue o caminhão alcançar, nós vamos estar colocando caixas estacionárias para que a população ela possa levar esse lixo até essas caixas e a empresa ela possa fazer esse recolhimento. Prestem atenção nessa história. Depois da filha se queixar de dores nos olhos, uma mãe procurou um hospital particular de Maceió e se ofereceu para fazer faxina no local em troca de uma consulta grátis para a menina. Um dia de vitória. Mãe e filha chegam a passos largos para uma consulta ao oftalmologista. A pequena Juliana, de apenas 9 anos, começou a sentir dor de cabeça e dificuldades para realizar a tarefa escolar. Peço ajuda, eu aproximo ela para fazer atividade. Por ser a primeira consulta, existe todo um protocolo a seguir. Após dilatar a pupila, o diagnóstico. Meu amor vai ficar usando um óculos que vai ser usado para tarefinha. Quando você estiver fazendo tarefinha em casa, você usa e na escola, tá certo? Em casa, tá bom? Você tem astigmatismo, é um grauzinho de óculos que a tia vai passar para você. Dona Wilanusa está desempregada. Para sobreviver, ela vende pipoca e doces na casa em que mora no bairro Benedito Bentes. A filha se queixou de dor nos olhos. Então, o que a mãe fez? Escreveu um e-mail para o hospital solicitando uma consulta e, em troca, como pagamento, realizaria faxinas no hospital. Pedi com toda a humildade que ela me cedesse uma consulta para minha filha, porque eu sabia que era muito bom. Ver minha filha sofrendo com dor nos olhos sem saber o que era, para mim foi assustador. Eu recebi a ligação, a moça dizendo que eu poderia vir hoje, que a minha filha ia ganhar essa consulta. Na hora eu fiquei muito emocionada, muito mesmo. E o lance da faxina? Estou aqui para fazer o que eu disse que ia fazer, sim. Vou pagar, através da minha faxina, por essa consulta da minha filha. Mas não foi necessário. A mãe de Juliana se emociona ao saber que a filha ganhou a consulta e os óculos. O coração está transbordando de alegria,
Porque para mim, como sempre eu falo, ver minha filha bem, esse é o objetivo. A médica ainda orienta que, principalmente no período escolar, os responsáveis devem prestar atenção a qualquer dificuldade que a criança apresenta. O exame oftalmológico, na verdade, ele começa com o nascimento. O recém-nascido, ele faz o teste do olhinho, que é o primeiro exame da criança, e a cada 6 meses a gente pede no primeiro ano, depois, anualmente ela vem, e quando entra na idade escolar, caso ela não tenha feito nenhum desses exames anteriormente, a gente pede que com 6 anos ela venha, mesmo se que não tenha queixa nenhuma. Geralmente as crianças, quando elas têm alguma queixa na escola, são com relação a óculos, seja miopia, astigmatismo ou hipermetropia. No caso dela, como ela teve uma dificuldade à claridade, essa foi a referência dela, a gente pensa logo em astigmatismo. Mas é necessário realmente que a gente faça a segunda etapa do exame para poder a gente diagnosticar qual seria o problema, o erro de refração dela. E após a boa notícia, Juliana não se contém de felicidade. Muito feliz. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o jogo do Azulão do fim de semana, que enfrenta o Internacional pela Série A do Brasileirão. É já já.